prontinho. Tô só ajeitando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, sejam bem-vindos aqui, pessoal. Nossa live de hoje. Deixa eu ver se tem efeito legal aqui para usar. Tem não, fica sem efeito mesmo. Sejam bem-vindos então, pessoal. Vamos lá começar aqui a nossa live, né? Tô falando com o pessoal do Telegram aqui, do Instagram aqui, e o pessoal do Telegram está aqui. Quem está no Telegram puder participar, estiver ouvindo a gente, tá? A gente está aqui no Instagram ao vivo em primeiro lugar e no Telegram a gente está aqui em segundo lugar, beleza? Vou colocar aqui melhor o tripé. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar hoje da Espanha e Portugal. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, mozinho, minha esposa. Sejam bem-vindos. Lembrem de ficar aqui até o final. Hoje a gente vai ter muito conteúdo. Hoje eu vou responder as caixinhas aqui, tá? Tá certo? Vou responder as caixinhas aqui, tudo bem? E a gente consegue ter um posicionamento melhor, tá? Entender melhor todas essas dúvidas, tirar essas dúvidas, tá? A gente tem aqui já no terceiro dia de live, hoje, estamos aqui. Seja bem-vindo, Elton, meu caro personal Elton, sejam todos bem-vindos, vão se aconchegando, vão se aproximando, e a gente está aqui numa verdadeira maratona para investigar melhor, tá? Para investigar melhor quais são os problemas que ocasionaram, tá, a nossa querida e maravilhosa modernidade, para não falar ao contrário, beleza? Então, primeira live com Lucas Lancaster, a gente conversou um pouco sobre a noção de império, a questão de império, que é um império, a unidade política e espiritual que um império possui, tá? Ontem nós falamos sobre secularização da cultura, tá? Se vocês não assistiram essas lives, assistam, elas são fundamentais para vocês entenderem esses problemas. Hoje a gente vai estar falando, mostrando um pouco de como houve um resquício da cristandade em duas nações, chamadas Portugal e Espanha, e como, mesmo com esse resquício, ainda assim elas foram afetadas por esse problema, tá? Então, vamos estar abordando esses problemas. Dentro disso aqui que eu estou falando, vai cair, obviamente, a questão das grandes navegações, a reconquista, a questão esqueci o nome agora, meu Deus, da escravidão, das colônias, tudo isso vai cair aqui, certo? Deixa eu só colocar aqui para ver se está. Vocês estão me ouvindo bem no Instagram e no Telegram? Eu espero que estejam me ouvindo bem, tá? Então, a gente vai estar falando desses pontos aqui e respondendo algumas caixinhas de perguntas que colocaram lá no Instagram, tá? Vou ler as perguntas e respondo para vocês, certo? Então, sem mais delongas, sem maiores enrolações, tá? Um ponto importante também, lembrando que nessa live de hoje vamos anunciar alguns bônus que vamos liberar para vocês, certo? E um grande bônus depois, tá? Mas por enquanto vamos aquecer aqui, vamos começar o nosso assunto de hoje, beleza? Bem-vindo, Vanessa, Lucas, aqui no Telegram, a Eric e o David, obrigado aqui pela audiência. Então vamos lá, tá? Bom, nós vimos ontem na live de Santa Catarina que estava ocorrendo uma secularização da cultura. Explicamos que secularização significa o quê? É uma cultura que está voltada ao século, está voltada, ou seja, não mais numa tradição religiosa, tá? Que muitas vezes é milenar, mas há uma cultura, há uns modos do século. Por isso que o nome é secular. Parece ser uma coisa muito direta, muito óbvia, mas nem sempre não soa tão óbvio assim, certo? E isso estava acontecendo na Europa. Se pegar na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha, que na verdade era o Sacro Império Germânico, isso estava ocorrendo, certo? Pois bem, só que quando nós vamos para Portugal e Espanha, nós não encontramos um cenário semelhante. Nós encontramos um cenário, pelo contrário, em certo sentido até medieval. E isso vai até justificar o porquê de tantas mentiras, por exemplo, com relação à Inquisição Espanhola, tá?
Ou seja, por que falaram tanto da Inquisição Espanhola? Olha só, na época da Inquisição Espanhola, você tinha Inquisição na Espanha, na França, você tinha Inquisição em Portugal, você teve Inquisição, que mais, meu Deus? Em Roma, certo? Você teve algumas Inquisições lá no leste europeu, mas você não teve uma Inquisição, tá? Na Inglaterra, enfim. Mas no geral, você teve Inquisição em vários estados da Europa. Mas por que só falaram da Espanha? Porque a Espanha, querendo ou não, ela foi um dos países, ela foi uma das nações que no seu processo de se formar, de se tornar uma nação, ela estava inteiramente ligada e estava inteiramente voltada para um centro, tá? Para um centro religioso que era a religião católica, que era a fé católica. Tá? Então, iniciando um pouco assim, voltando bem lá atrás, para a gente entender um pouco do que a gente está falando aqui, tá? Quando a gente vai pegar a Península Ibérica, de início, ela era um grande balaio de gatos. Então você tinha ali inúmeras religiões ali dentro, até alguns pagãos no começo, na antiguidade. Tá? Então você tinha desde cristãos católicos, você tinha judeus, você tinha muçulmanos, certo? E em certo ponto, em alguns momentos, alterna-se uma convivência pacífica entre esses credos e, ao mesmo tempo, alterna-se um período de conflito entre eles, tá? Sendo esses conflitos culminando naquilo que se chama de tomada da Península Ibérica, que foram os muçulmanos invadindo o território espanhol cristão, tá? E instaurando ali califados, tá? Instaurando ali reinados, certo? Reinados muçulmanos, tá? Até que, em certo sentido, né, o rei Pelágio I, ele conduziu uma resistência na Astúria, tá? E dali começou aquilo que se chama de Reconquista. A Reconquista, ela ia marcar toda a história da Península Ibérica por questões de séculos. Ou seja, foram séculos, foram 500, 600, não me lembro aqui agora com exatidão a quantidade de anos, mas foi quase um milênio, digamos assim, tá? Em que os espanhóis e os portugueses tentaram retomar aqueles territórios. Tá? E o objetivo deles retomarem era trazer novamente, tá, para aquelas terras a fé cristã. Então já havia no coração deles, de todo aquele povo da Península Ibérica, e isso aqui inclui Portugal e Espanha ainda, tá? Esse desejo fundamental e primordial de se unificarem debaixo de uma unidade espiritual que estava erigida na estrutura da Igreja Católica, tá? Então, isso foi a luta de Portugal e Espanha durante 1300 e poucos anos. Quando você chega no período de 1400 e pouco, certo? Você já tem uma Portugal que já tinha completado a sua reconquista, aqueles povos da beira da Península Ibérica já tinham reconquistado o seu território e estavam formando o seu reino de Portugal, certo? E aí se encaixa com um post que fizemos hoje no Instagram, trazendo o quê? Deus como agente histórico, como uma pessoa presente na história. Porque o reino de Portugal é fundado no momento dessa reconquista, por meio de um sonho, tá? Que Dom Afonso Henriques teve com Nosso Senhor Jesus Cristo, que o incentivava a manter aquela luta, aquela cruzada, mesmo em desvantagem, pois se ele fosse fiel a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ele conseguiria fundar o seu reino, e tendo o seu reino, estaria protegido, tá, pela fé. Ou seja, seria um reino criado para difundir e propagar a fé. Então Portugal já tem na sua semente, já tem na sua origem, na sua raiz fundamental, entende? Uma base, entende? Uma base religiosa ao qual deveria se agarrar, tá? Então, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que Portugal ele já está formado e a Espanha estava ali naquele processo de tentar se formar ou não. Para quem não lembra, ou para quem não sabe, a Espanha era uma junção de vários reinos pequenos. Então você tinha ali Leão, Castela, Navarra, Aragão, tá? Tinha um outro que eu esqueci o nome agora, enfim. E tinha, o outro era o reino de Granada, que não era cristão, não era católico, estava ainda de posse dos muçulmanos. Granada, para quem não sabe, ficava no finalzinho da Península Ibérica, bem baixinho assim, tá? E aí o que acontece? A Espanha, por ser muito dividida, ela nunca teve força para poder conseguir enfrentar os mouros e expulsá-los de Granada, tá?
e sempre ficou presa em vários conflitos interiores, internos, referente aos nobres. Então ele sempre ficou presa nesses pontos, certo? Então, ela nunca conseguiu ter uma unidade nacional capaz de dar a ela força militar e política suficiente para expulsar os mouros. Por quê? Poderia ser um território pequeno, de fato, Yuri, poderia. Entretanto, os muçulmanos tinham uma unidade religiosa muito forte, de tal modo que o risco era que, se eles enfrentassem aquele pequeno território de Granada, do outro lado da África, os sultões, do Egito, da Argélia, viessem em socorro, e aí eles tivessem que lidar não mais com um mero reino, mas com todo um império que estava do outro lado do mar Mediterrâneo. Então havia essa preocupação, havia esse problema. Só que, o que acontece? Em 1440, 30 e pouco, Isabel chega ao poder, juntamente com Fernando, o seu marido, e a partir daí, ambos fundam uma espécie de unidade política que estava centrada na família deles. Então Isabel, como rainha de Castela, rainha de Castela e Leão, os reinos de Castela e Leão haviam se unificado, e ela era rainha dessa maior parte da Espanha. E Fernando era rei de Aragão, embora o rei de Aragão também tivesse um reinado lá na Itália, certo? Bom, toda essa questão aqui, eu não vou entrar em menores detalhes, da vida de Isabel, de Fernando, o que cada um fez, quais foram os atos, como eles se unificaram, etc, etc. Inclusive, já vou liberar aqui de antemão para vocês que isso vai ser tratado numa aula bônus, que a gente tem um curso que a gente está preparando para vocês, Vai ser um curso pago, mas vai ser uma coisa bem barata, muito bem barata. E vamos ter vários descontos para vocês, então fiquem atentos, certo? Mas a gente vai preparar numa aula bônus específica, um aulão sobre a vida dela e a vida de Fernando, certo? Vamos preparar um aulão sobre também o neto deles, Carlos V, muito importante para a Europa. Mas fiquem de olho, fiquem abertos, fiquem atentos que a gente vai revelar essa novidade para vocês, Então, Fernando e Isabel chegam ao trono, e quando eles chegam ao trono, eles unificam boa parte da Espanha, e por uma questão, talvez de, providência divina, o sultão de Granada resolve insultar, ou o trocadilho ortográfico, o sultão resolve insultar. Enfim, continuando. O sultão de Granada, na época, eu esqueci o nome dele agora, mas era um nome bem estranho. Eu lembro do filho dele, que foi o que ocasionou a derrota, o que perdeu os territórios para Fernando e Isabel. Mas, enfim, o pai de Boabdil, que resolve insultar Fernando e Isabel. E eles resolvem dizer, olha, de hoje em diante, Isabel mandou um emissário, assim que eles subiram o trono, eles mandaram um emissário para Granada, falando, olha, a gente está cobrando aqui o imposto, porque Granada existia ali, mas era como se eles fossem vassalos do rei de Castela e Leão. Então eles tinham que pagar uma quantia para poder ficarem ali existindo, eles pagavam imposto. E aí Isabel e Fernando foram cobrar esse imposto. O rei, o sultão, respondeu o seguinte, bom, saiba que de hoje em diante as nossas casas de metal não produzirão mais moedas, e sim espadas. Então eles estavam dizendo com todas as letras que, olha, nós não vamos mais pagar imposto nenhum, e nós vamos o quê? Nós vamos entrar em guerra com vocês, porque não vamos aceitar mais nos submeter a reinos cristãos. Ele fez isso pensando no seguinte, quando Isabel e Fernando subiram ao poder, eles estavam fragilizados porque vários nobres ainda estavam contra ele. Inclusive Portugal tentou invadir a Espanha, porque uma das sucessoras ao trono era filha da irmã do rei de Portugal. Então Portugal tentou invadir a Espanha para conseguir angariar e sustentar aquele trono, E Fernando e Isabel tiveram que lidar com toda essa guerra civil. Conseguiram lidar com a guerra civil e imediatamente partiram para Granada. E aí pediram ao Papa uma bula indulgenciando todos aqueles que participassem da reconquista, da cruzada. Então, ali a gente já vê que já é um propósito, um propósito unindo uma nação, mas não por uma razão de Estado, como nós estávamos vendo ontem no caso do nobre italiano,
mas era uma unidade formada, tá, pelo propósito de servir a Deus. Tá? Ou seja, inclusive, ontem, quando a gente falava, o que a gente falou sobre Santa Catarina, a gente falou o seguinte: olha, Santa Catarina estava cobrando dos nobres que não brigassem mais entre si, mas que unissem forças e fossem enfrentar os muçulmanos que estavam prestes a derrubar Constantinopla. Ou seja, ele estava apelando para aquele ideal das cruzadas, que era fundamental para manter o povo cristão unido naquilo que nós entendemos e chamamos de cristandade. Só que isso não estava sendo possível porque a cultura daquelas nações estava se secularizando. Mas em Portugal e Espanha isso não aconteceu. Então, primeiro fator fundamental, a própria história da nação, a própria história da Espanha e de Portugal, por conta da Reconquista, já nos dá uma noção clara, uma noção óbvia do porquê esses povos eles não se secularizaram e abandonaram a igreja quando formaram a sua unidade nacional, tá? E ao mesmo tempo, tá, não somente isso, mas havia toda uma cultura que já estava sendo ali forjada e inserida, tá, dentro da vida religiosa, dentro da vida cultural espanhola. Apesar de toda a igreja naquela época estar em decadência moral por conta da peste negra. Por quê? O que acontece quando tem uma peste? O que acontece? O que está acontecendo agora? Você vê, os bons sacerdotes, os bons, né, servidores de Deus, morrem, porque eles vão servir ao povo mesmo diante da peste. Eles têm heroísmo, eles têm coragem. Entretanto, aqueles que não são bons, que são miseráveis, se escondem e sobrevivem. Isso faz com que as pessoas de melhor qualidade moral desapareçam e as pessoas de menor qualidade moral reapareçam e fiquem à vista na mente das pessoas. Inclusive, uma das coisas que tanto Portugal e Espanha vai fazer é uma tentativa de reformar o clero. É fazer com que o clero tivesse uma modificação nos seus parâmetros, tá? E tivessem indicações de Roma para que se colocassem pessoas de melhor qualidade, etc. Inclusive para arregimentar a Inquisição Espanhola, tá? Para conseguir fazer com que as pessoas que estivessem à frente da Inquisição estivessem ali e tivessem algum tipo de idoneidade, algum tipo de, como é que eu posso dizer, meu Deus, algum tipo de virtude, tá? Então, o que vai acontecer é isso, certo? Tomado Granada, a Espanha consegue invadir Granada. Por quê? Porque dentro de Granada estava vindo uma divisão, tá? O rei, o sultão de Granada, ele estava apaixonado por uma das concubinas cristãs que ele tinha conseguido durante a invasão. E a esposa dele não estava gostando nada disso, né? Então é aquela coisa, filho, mulher é complicado. Sempre ela dá um jeito de derrubar o reino, tudo por conta para sustentar o casamento. Então, esse é um ponto até complicado e interessante. Mas o sultão de Granada estava ali, em certo sentido, dividido, tá? O sultanato estava dividido. Então você tinha um pai que estava tentando manter ali, ele teve um filho, um homem, dessa concubina que ele tinha, tá? E ele queria que esse filho fosse o herdeiro dele, e não o Boabdil, que era o filho da esposa, digamos assim, a esposa atual dele, a esposa que ele é realmente casado, tá? E essa esposa tramou, tá, com um tio, né, com o irmão dele, o irmão do marido, para poder tomar o poder dele. Aconteceu que ficou o sultão, o irmão dele e o sobrinho, ou seja, o Boabdil, tentando lutar para ver quem iria, tá, ser sultão de Granada, enquanto os espanhóis, ou seja, Fernando e Isabel, estavam tentando invadir. É óbvio que eles nunca iam conseguir ganhar essa guerra, mais do que evidente. Aliás, Constantinopla caiu por um motivo muito semelhante, tá? Só que de forma inversa, né? Enquanto os reis ortodoxos lá de Constantinopla e até mesmo as forças cristãs ocidentais estavam brigando entre si, né, o sultanato do otomano, que era Maomé II, estava unido, estava pujante, e aí ele conseguiu tomar facilmente Constantinopla. Então, Granada estava nessa divisão interna, até que Fernando e Isabel conseguem sequestrar o filho e a esposa de Boabdil, tá? E faz com que ele assine um acordo de que, se ele tomasse o poder, ele iria entregar as chaves da cidade. Feito isso, Boabdil consegue tomar o poder, porque o pai dele morre, e o irmão, o tio dele, não tinha apoio,
político e militar, ele não conseguia fazer nada. Ele ficou isolado dentro de uma cidade. Fernando, com sua habilidade militar muito boa, conseguiu cercá-lo e dominá-lo. Tá? E aí sobrou apenas Granada, a cidade de Granada. Tá? Porque você tinha um reino de Granada e você tinha uma cidade chamada Granada. Tá? Então a cidade é que nem o Rio de Janeiro. Tá? É que nem o Rio de Janeiro. Então, você tem o estado do Rio de Janeiro e você tem a cidade do Rio de Janeiro. Então, sobrou apenas a cidade de Granada. Boabdil se encastelou lá, tá? E aí, Fernando e Isabel armaram um cerco. Como é que funcionavam as guerras naquela época? As guerras naquela época funcionavam assim. Ninguém, não era que nem hoje, ou então assim, aquelas guerras mais da era moderna, que os exércitos se confrontavam no campo aberto e se enfrentavam. Não, era um cerco. Então era assim, o exército que estava invadindo cercava toda a cidade, impedindo que comida e suprimentos chegassem, tá? E o exército que estava dentro tinha que tentar repelir as forças de fora e aguentar, fazer com que a população aguentasse o máximo possível. Na grande maioria das vezes era muito difícil aguentar. Geralmente sempre vinha um aliado em socorro, ou o exército que estava dentro das muralhas saía para fora e conseguia repelir. Não foi o caso de Granada, porque eles estavam muito presos, eles até pediram ajuda lá do Egito, né, da Argélia, etc. Não conseguiram, tá? E aí Fernando e Isabel conseguiram travar o máximo possível, até o ponto de muita gente abandonar a cidade e ir para o lado cristão, tá? E o príncipe Boabdil teve que abdicar e dar as chaves da cidade para Fernando e Isabel. Então a pintura muito famosa que tem lá, as chaves da cidade de Fernando e Isabel, a chave da cidade de Granada sendo entregues por Boabdil a Fernando e Isabel em um cavalo, né? Isso é bem marcante, esse período da história. Acontece que, feito isto, Espanha conseguindo Granada, tá? Você tem ali agora toda a abertura do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico livre para os cristãos. E o que é que estava acontecendo naquela época na Europa? Reforma protestante. Ou seja, a igreja estava perdendo territórios, tá? Em certo sentido. Teve assim um período assim, de 30 anos, de quando Granada foi conquistada até a Reforma Protestante. Então é um período pré-história, um período muito curto. Então vamos levar nessa consideração, tá? Então estava acontecendo isso. E o que acontece? Portugal já tinha sabido, porque Portugal tinha tomado algumas ilhas no mar Mediterrâneo que eram de domínio muçulmano, tá? E alguns navegantes portugueses tinham ouvido histórias de que muitos muçulmanos tinham conseguido ir para as Índias sem precisar passar pelo mar Mediterrâneo. Tá? Porque o que acontecia? Qual era a importância do Mediterrâneo? É que o Mediterrâneo ele tinha contato com a Ásia. E da Ásia você tinha pólvora, tecidos, etc. Sem contar que era uma ligação direta com a Terra Santa. Era uma ligação direta com a Terra Santa, tá? Então, tinha muita importância. Tanto que a Itália era o lugar mais assim, poderoso, mais pujante da Europa, por conta disso, porque ela dominava todos os mercados da Europa, dominava todas as informações que vinham do Oriente, porque só tinha aquela rota de acesso para o Oriente. E Portugal começou a investigar possíveis rotas, tá, de acesso ao Oriente, que não precisasse passar pelo Mediterrâneo, mas fizesse o contorno naquele continente chamado África. E aí eles foram tentando várias vezes, descobriram várias ilhas dos Açores, etc. Enfim, todos esses detalhes da descoberta, das navegações de Portugal, vai estar naquele curso que eu falei lá para vocês. Tem uma aula sobre isso também, que já está gravado, já está lá. Entendeu? Mas, continuando, Portugal tem todo esse processo. E aí Portugal percebe uma outra coisa fundamental também. Olha, eu posso usar isso aqui, tá? Não somente para poder abrir um mercado novo, mas para levar a fé para aquela região das Índias, porque a igreja está perdendo fiéis, está perdendo território. E eu posso ser o estandarte da cristandade em pleno território oriental, que era um território inóspito, não conhecido e eminentemente pagão. Essa era a visão, tá, dos primeiros navegadores. Tanto que eles chegam lá, aportam na Índia e eles criaram uma Índia portucalense, ou seja, uma Índia que estava dominada ali por Portugal, tá? Criaram um território específico e tivemos várias missões naquela região lá do Oriente, inclusive no Japão, né?
Não sei se vocês já viram aquele filme O Silêncio, etc. É desse período, mais ou menos. Tá? Só que ao mesmo tempo que Portugal está indo para lá, um sujeito chamado Vasco da Gama, por algum motivo, e aí nós vamos ver de novo a providência divina, acabou desviando a rota em 180 graus. Né? Ou seja, é muita coincidência. É assim, você está dirigindo naquela direção, entendeu? Aí você fala assim, quer saber? Do nada eu vou virar ao contrário e vou dar ré, entendeu? Foi isso que Vasco da Gama fez, entendeu? Tipo, claro que ele não fez intencionalmente, porque o domínio que se tinha das rotas, né, dentro de uma caravela é muito diferente. Você depende muito do vento, né? Você está dependendo muito do vento. Então, é outro motivo para a gente crer na providência divina, que nos trouxe esses povos para cá, porque sem eles a gente não teria a nossa fé. Né? Ou seja, uma lufada de vento nos jogou para lá, e aí o que acontece? Opa, e aí Barradas, beleza? Seja bem-vindo aqui. Então, uma lufada de vento fez com que as caravelas portuguesas, em vez de fazer o seu tradicional roteiro para chegar às Índias, se desviou para um lugar chamado Brasil. Então, você vê ali provavelmente um dedo da divina providência, tá? Que estava ali, em certo sentido, orientando os portugueses, orientando os espanhóis. Tá? Os espanhóis vai ser outro ponto fundamental, tá? Outra história. Tá? Mas os portugueses têm esse processo. Então, você vê que Espanha unifica o seu povo, torna o seu povo unido, para quê? Para propagar e defender a fé, para aumentar os territórios da fé. Inclusive, Isabel, que iniciou... Ó, o Lucas. E aí, Lucas? Seja bem-vindo aí também. Lucas Lancaster fez a primeira live com a gente. Mas continuando. Os povos de Portugal, da Espanha, né, teve essa noção de vamos unificar o nosso país, vamos formar a nossa unidade nacional, porque nós precisamos criar um bastião, um escudo da fé. Tá? Tanto que em Isabel, ela tinha no seu testamento, tá, que pedindo para que a reconquista não parasse em Granada, mas que fosse até o norte da África. Tá? E aí o que acontece? Bom, Portugal, por sua vez, fez as grandes navegações. Como é que surge esse negócio das grandes navegações? Além do ideal comercial, você teve também a fundação da escola de Sagres. O que era a escola de Sagres? Tá? Eram remanescentes da antiga ordem templária, tá? Da antiga ordem templária, que se dedicaram a estudar toda a cartografia e ciência da navegação, tá? Para conseguir chegar às Índias, que é o que eles almejavam, certo? E aí você teve, tanto que por isso as caravelas têm aquela cruz na frente. Aquela cruz é a mesma cruz da ordem templária, tá? Que agora se chamava a Ordem de Santo Cristo, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Tá? Vanessa perguntou, então no fim das contas Portugal e Espanha estavam no mesmo lado o tempo todo? Mais ou menos, não tanto, tá? Não tanto. Por quê? Porque Portugal e Espanha, apesar de eles estarem do mesmo lado, em que sentido? Eles estavam do mesmo lado, no mesmo sentido que a Inglaterra e França estavam do mesmo lado nas cruzadas. Entende? Claro, cada um tem as suas preferências, tem as suas necessidades pessoais, mas, né, eles ambos sabiam que eram propagadores e difusores da fé católica. Portugal e Espanha disputavam territórios, disputavam navegações, tanto que você tem vários tratados internacionais, tá? Entre Portugal e Espanha, como por exemplo o famoso Tratado de Tordesilhas, que era a divisão do território recém-descoberto, entende? Ou seja, essa divisão ocorria por quê? Por uma organização política que é necessária ter, uma organização econômica também que é necessária, porque senão vira bagunça, entendeu? Porque apesar de Portugal e Espanha estarem defendendo e propagando a mesma fé, ambos já eram estados, ou seja, havia ali o nacionalismo, ou seja, cada um precisava ter as suas razões pessoais para investir em X, Y, Z, entendeu? Para buscar, sei lá, ir para o oeste, não ir para o oeste, ir para as Índias, tomar uma rota X, Y, enfim, tá? Então, vem esse ponto. E a Espanha? Como é que a Espanha embarca nesse negócio de navegações? Quando Isabel e Fernando acabam de tomar Granada,
aparece um sujeito para ele chamado Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo tinha uma ideia que era a seguinte: olha, em vez da gente fazer uma volta na África, como os portugueses estão tentando, tá? Inclusive Cristóvão Colombo foi a Portugal, levou essa ideia e os portugueses não se interessaram, porque eles já estavam com um traçado, um planejamento de fazer a rota por trás da África. E aí Cristóvão Colombo falou: não, a gente pode fazer o contrário, a gente faz a volta na Terra, a gente faz uma volta e aí quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai estar diretamente na Índia. É óbvio, Cristóvão não sabia que tinha um continente na frente, no meio desse caminho, né? Não se tinha conhecimento ainda. Só que o que acontece? Fernando e Isabel compram a ideia de Cristóvão Colombo, financiam a ideia dele, tá? E, inclusive, a igreja apoiou esse processo, porque a igreja sabia que era uma forma de chegar às Índias e de evangelizar aqueles povos de lá, tá? Com todo aparato estatal, toda defesa, todo o suporte que precisavam e poderiam ter, tá? Então, a Espanha entra nessa onda através disso, tá? Em certo sentido, através de Cristóvão Colombo, tá? E aí, Cristóvão chega lá, conhece as Américas, né? Na verdade, o nome não vai receber, o nome do continente não vai receber o nome dele, porque o que ele descobriu foi a parte mais ao sul da América, que foi no México, tá? Quem descobre a parte mais acima é um sujeito chamado Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, isso acontecia muito, tá, gente? O que acontecia? Tinha um cara, isso já aqui também já é uma prova da secularização da cultura. O que acontecia? Tinha um cara que tinha seus estudos de cartografia, tá? Estudos de navegação. E aí ele falava: olha, eu tenho essa ideia aqui. Ele tinha toda uma prova, então, eu tenho essa ideia de fazer assim. Por quê? Porque ele disse isso, aquilo, outro. Apresentava todas as razões para ele, pro rei. E aí, se o rei achasse interessante, ele olhasse assim: talvez seja interessante. Aí ele ia lá e financiava o cara. Financiava o cara para quê? Para poder ele ter barcos, ter tripulação, ter mantimentos, né? Ter um exército à sua disposição, caso se encontre alguém, algum navio hostil no meio do caminho. E aí tinha isso, tá? Então, por exemplo, Américo Vespúcio é outra. Ele tinha um projeto, ele navegou sob a bandeira da Itália, acho que era de Veneza, não me lembro agora qual era a região da Itália, mas ele navegou por navegou por como é que eu posso dizer, meu Deus, nas mãos de um nobre da região da Itália por muito tempo, tá? Mas, em certo sentido, ele foi navegar também nas mãos da Espanha, tá? Sob bandeira espanhola. E aí ele descobre a América do Norte e aí o continente recebe o seu nome, América, né? Então, em certo sentido, Portugal e Espanha estavam unidos, entrelaçados nesse ponto. Eles estavam o quê? Eram duas nações que compreendiam o momento histórico que estavam vivendo, tá? Eles sabiam que as coisas não poderiam e não teriam mais como ser como na era medieval, por conta de uma série de fatores como mudanças econômicas, sociais, ou seja, você começa a ter o quê? Uma concentração maior de pessoas na cidade, o campo precisa produzir mais para a cidade. O campo produzindo mais para a cidade, porque ele precisa de tecnologia, de inovação, de modernização. Então eles sabiam que o antigo modelo feudal não era mais sustentável e que necessariamente eles precisavam se expandir, tá? Por quê? Porque eles se expandindo, tá? Obtendo maior poderio, maior território, eles conseguiriam sobreviver, mas que no fundo, a sobrevivência deles dependeria da sobrevivência da cristandade. Eles estavam vendo que a cristandade estava ruída, estava ruindo, tá? Isabel até em certo sentido tenta no seu reinado criar uma liga santa. O que foi que ela fez? Ela tinha 5 filhos, tá? E aí ela pegou esses 5 filhos e arranjou casamentos com vários reis importantes da Europa. Então arranjou o casamento com Filipe IV, que era filho do imperador Maximiliano. Arranjou casamento com Henrique. Esqueci o nome dele. Era o irmão de Henrique VIII. Só que o irmão de Henrique VIII morre e Catarina tem que se casar com Henrique VIII, né? Arranjou casamento com quem mais, meu Deus? O rei de Portugal, tá? Que era Dom Manuel e a sua filha Isabel, tá? Então eles estavam ali fazendo uma união de todos aqueles países
por meio desses casamentos reais, tá? Com o objetivo, o propósito de quê? De cercear a França, tá? Que estava com vias e projetos de tentar atacar e invadir o papado, né? Então eles estavam criando um cinturão de defesa pela igreja. E apesar desse cinturão não ter dado certo, porque ocorreram vários problemas. Então, por exemplo, uma das filhas dele morreu, que era Isabel, que era casada com Dom Manuel de Portugal, morreu, né? O filho deles, que poderia ser um herdeiro para o trono de Castela e Aragão, morreu também, tá? Catarina teve um problema com Henrique VIII, que Henrique VIII, né, se divorciou dela e aí fundou sua própria igreja. Então você teve vários problemas ali que não permitiu que essa Liga Santa prosperasse. Entretanto, o neto deles, que era filho de Joana, tá? Uma das filhas de Fernando e Isabel, com Filipe, que era filho do imperador Maximiliano, tá? Chamado Carlos. Esse sujeito chega ao império, tá? Primeiro ele se torna rei de Castela e Aragão, por uma manobra que foi criada pelo próprio cardeal Francisco Cisneros, tá? Ele vai lá, tenta, porque quando morreu Fernando e morreu Isabel, não tinha mais herdeiro direto, tá? O único herdeiro era Carlos, ele era menor de idade, entende? E aí Fernando deixa no seu testamento, tá? Pedindo para que o cardeal Cisneros resolvesse esse problema da coroa. Cardeal Cisneros, para quem não sabe, ele era um franciscano de estrita observância e que era diretor espiritual da rainha Isabel. E por um certo tempo ele colocou ele, meu Deus, me confundi todo aqui agora. Ela colocou ele como arcebispo primaz da Espanha, que era o arcebispo de Madrid, acho que era Madrid, isso mesmo. Ele era o primeiro arcebispo de toda a Espanha, ele era chefe da igreja na Espanha, tá? E aí ele é designado para resolver esse problema da sucessão espanhola. Durante esse período foi uma crise danada na Europa, porque era a reforma comendo no couro, né? E a Espanha tentando se reerguer novamente, tá? Portugal, apesar de ter a sua importância, não tinha muito poderio militar, não tinha muita força militar para poder se intervir nesses problemas. Quem tinha mesmo, de fato, era a Espanha. E a Espanha criou um revanchismo com a Inglaterra por conta disso. Porque a Inglaterra tentou interferir várias vezes para que um sucessor do trono caísse em algum nobre, tá? Em alguma família, certo? Que tivesse alguma relação boa com a Inglaterra, tá? Mas os espanhóis não queriam, porque a Inglaterra agora tinha a sua própria igreja, que era a igreja anglicana. Até que Francisco Cisneros consegue tirar Carlos V da corte do império, tá? E leva ele, na verdade o nome dele não é Carlos V ainda, ele fica com esse título de Carlos V, tá? Quando ele assume o império. Mas quando ele assume a Espanha, ele só é Carlos Rei, tá? Ele é rei da Espanha, já da Espanha unificada, certo? Depois, quando o avô dele morre, que é o imperador Maximiliano, Carlos assume o império também. E aí Carlos se torna dono de 70% da Europa. Ele é dono de todo o império e ele é dono da Espanha, tá? Dono de muitas regiões na Itália, dono de muitas regiões no Sacro Império Germânico. E aí a reforma acontece debaixo dos olhos dele. Isso não é culpa dele, tá? Ou seja, não é culpa dele que a reforma tenha acontecido. Ele era um imperador católico muito devoto, né? Ele puxou a avó dele nesse sentido, que a avó dele inclusive é serva de Deus, declarada pela igreja, tá? Não foi culpa dele que a reforma aconteceu. Acontece que é o seguinte, foi aquele cenário que nós já falamos aqui, quem assistiu o curso da Gênese da Modernidade talvez compreenda um pouco melhor. Olha, você tem 3 formas de manifestar o poder. Você tem o poder político, o poder financeiro e você tem o poder de razão cultural e intelectual. Não adianta você ter poder político na sua mão se a cultura, se as informações, as ideias que estão sendo veiculadas no lugar onde você está são contrárias ao seu poder. Ou seja, enquanto Carlos V era católico e chefe dos exércitos, muitos dos seus exércitos estavam virando protestantes. Entende? Porque era uma batalha num conflito cultural, intelectual, e ele não tinha nada o que fazer. Inclusive, o saque que ocorre a Roma, o famoso saque de Roma, que é feito por meio das tropas de Carlos V, ocorre por conta disso, porque eram tropas devotadas a príncipes nobres protestantes que se dirigem a Roma e saqueiam a cidade.
Isso foi um escândalo na época para o próprio Carlos V, ao ponto dele deixar o império e viver uma vida religiosa reclusa, né? No final da sua vida. Ele ficou tão atormentado com esse acontecimento. Ou seja, você vê que não era uma culpa dele, mas é uma questão de quê? De saber quem são os agentes por trás da situação e saber quais são as influências que estão sendo realizadas, tá? Então, na Espanha, há essa preservação desse ideal medieval. A gente pode falar assim que a ideia mais moderna, tá? Ou seja, a modernidade mesmo, naquela noção de, olha, separar a política de religião, da religião ser algo privado, só vai entrar na Península Ibérica com a invasão de Napoleão, tá? Para você ver quão profunda foi a evangelização daqueles povos, quão profunda foi a unidade que eles criaram em torno da igreja, tá? A ponto de somente um grande ato político conseguir influenciar e mudar a sua cultura. É possível isso, né? Não é impossível, mas no geral não é assim que funciona. As coisas funcionam de baixo para cima e não de cima para baixo, tá? Então somente uns 300 anos depois que a coisa vai mudar um pouco nesse sentido, e não mudou muito, né? Se a gente for olhar hoje a Península Ibérica, ainda assim é um dos lugares mais fundamentais, assim, as pessoas são verdadeiramente religiosas, e o Brasil herdou essa tradição, embora que com um certo nível de esculhambação, né? Ou seja, o brasileiro ele não leva nada tão a sério assim, ele sempre esculhamba algumas coisas, né? Então, é mais ou menos isso que acontece, tá? Então você vê que Espanha e Portugal mantêm-se unidas, mantêm-se a sua unidade espiritual com a igreja, porque eles tinham propósitos religiosos e estavam voltados a uma razão de fé e não a razão de Estado, tá? Então, esse é o ponto fundamental. Essa é a grande diferença, até inclusive, das Inquisições. Apesar de haver um jogo político de Fernando em criar a Inquisição Espanhola na Espanha, ainda assim tinha um desejo espiritual, religioso por trás, de tornar a Espanha um lugar menos propício para que se difundissem ideias contrárias à fé, tá? Então é mais ou menos isso. É assim que funciona. É nesse sentido, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu não entrei em muitos temas, vocês perceberam que eu tenho pulado em vários temas. O motivo é proposital. Por quê? Porque tem algumas perguntas lá que foram muito boas, né, na caixinha, e eu vou respondê-las e vai me dar a oportunidade de entrar nesses temas. Então vamos lá. Vou tentar entrar aqui, tá? Alguém pergunta aqui: podemos dizer que os cristãos de hoje são, em grande parte, fruto das grandes navegações? Bom, cristãos de hoje no sentido de quê? Da América, né? Ou seja, aqueles que foram herdeiros desses povos que buscaram as grandes navegações, em certo sentido, sim. A gente pode dizer que hoje Brasil, toda a península, todo o continente americano só é cristão por conta de Portugal e Espanha, que desbravaram o mar para trazer-nos a fé, né? É muito célebre, tá? E aí tá, eu fiz uma leitura, eu fiz uma análise da carta de Pero Vaz de Caminha, tá? No curso que a gente vai abrir para vocês posteriormente, tá? É muito célebre a frase final de Pero Vaz, quando ele fala assim: olha, meu senhor, aqui tem muitas terras, aqui tem muitas coisas bonitas, tem muitas frutas, parece que tudo que a gente plantar aqui dá, né, etc. Não tem ouro, né? Porque as pessoas veiculam isso, já tem uma coisa interessante, né? As pessoas veiculam que os portugueses vieram aqui atrás do ouro. Que ouro, cara? Você vai no litoral, você já morou na praia, já foi na praia do Brasil? Onde é que tem jazida de ouro ali? Ouro só em Minas Gerais, entendeu? No interior, no centro, entendeu? E depois de muito tempo que eles exploraram. Então eles não vieram aqui por conta de ouro nenhum, eles acharam ouro depois por acaso. E aí está lá na carta de Pero Vaz de Caminha, que é a nossa certidão de nascimento do nosso país, ele falando exatamente isso. Olha, a saber, tá? Não tem muita coisa aqui que a gente pode aproveitar de imediato, entendeu? Não tem pólvora, não tem assim, um comércio, não tem nada, entendeu? Mas o maior bem, o bem mais precioso que tem aqui, que nós podemos fazer, é salvar essa gente que aqui se encontra. É dar a essas pessoas um ideal de vida superior e mais elevado, né? Enfim, esse é um ponto fundamental. Então sim, a gente pode dizer que hoje aqui na América do Sul só há fé católica por conta desses dois povos, tá? Vamos lá. Cadê?
Alguém perguntou aqui: Portugal foi pioneiro nas navegações? Olha, não tem como você traçar um pioneiro nas navegações naquela época. Foi como a corrida das vacinas hoje, tá? Não tem como você pegar assim, qual foi a pioneira? Não tem, todo mundo foi atrás, desenvolveu e aí apareceu um monte, entendeu? Né? No caso, naquela época era a mesma coisa, as pessoas estavam buscando, né, desenvolver melhores meios de navegação, inclusive militares também, tá? Mas não tem como a gente dizer assim. Talvez Portugal tenha sido pioneira no fato de que é o seguinte: eles conseguiram dar volta na África, era algo que ninguém tinha conseguido fazer na época, né? Então eles foram pioneiros nesse sentido de abrir as rotas. Eles começaram a expandir as rotas comerciais, as rotas marítimas também. No caso de Portugal, teve uma influência judaica significativa ou só maçônica nas navegações? Não dá pra gente falar de influência judaica, maçônica, muçulmana, porque, cara, é o seguinte, olha, conhecimento não tem um dono específico, entendeu? Você pode falar de uma doutrina que tem dono. Você tem uma doutrina católica, uma doutrina judaica, uma doutrina muçulmana. Mas quando a gente fala de um conhecimento científico, quando a gente fala de um conhecimento filosófico, não tem como você dizer que é dono de, sei lá, de fulano ou aquilo outro, né? Você tem que dizer assim, olha, tem algumas pessoas que têm um método, e aí você pega um pouco desse método e aprende. Mas o problema é que hoje, nesse debate de internet, essas coisas de internet, o pessoal fica muito nessa tara de influência daquilo outro, influência não sei o que lá, influência... Cara, não tem como você ficar parando para analisar, porque olha só, não é assim que funciona, entendeu? Não é bem assim que funciona, né? A gente pode falar, teve influência protestante nas tropas de Carlos V? Teve, entendeu? Mas a que nível? No nível que todo lugar estava tendo influência protestante, entendeu? Né? E não é uma coisa assim que funciona. A gente tem que parar o seguinte, ó. Influência cultural, ela não acontece somente, tá? Por conta de um grupo que se reúne e decide fazer com que as coisas sejam X, Y, Z e controla toda a sociedade. Não consegue, cara. Olha, o controle absoluto da sociedade é impossível. Nem as ditaduras mais terríveis comunistas conseguem, entendeu? Não consegue, sempre tem brechas ali. Então não dá para você dizer que tem todo um controle, uma influência ali nesses pontos, porque não é algo tão preciso de se analisar. Eu, pelo menos, não gosto de analisar as coisas dessa forma, tá? Eu prefiro analisar com os documentos, com as fontes, tudo direitinho, tá? E ver em que nível aquilo ali estava. Porque muitas vezes aquilo ali é só uma desinformação ou uma vangloriação. Alguém escreve dizendo que eu fiz aquilo outro e tal, para se colocar na história, e não é bem assim que funciona. Tá, vamos ver aqui outras perguntas. Essa aqui foi uma pergunta bem profunda que alguém fez lá. Foi assim, ó. Só mais essa. Qual a relação dos destinos desses reinos com a teoria do Mircea Eliade? Tá? Então, olha só. Para quem não sabe, o Mircea Eliade, ele tem uma teoria sobre os mitos. Que ele fala o seguinte, olha. Existem mitos fundadores para cada das nações que designam a ela a sua missão. Basicamente é isso. O que ele está querendo dizer? Olha, digamos assim, vamos pensar no Gênesis. Gênesis é um mito fundador. E, através desse mito fundador, as pessoas repetem aquelas atitudes que estão lá relacionadas naquele mito, que seria, no caso, a questão do pecado. Então, eu não vou obedecer a Deus, eu vou obedecer a voz do demônio, a voz daquilo que me parece agradável no mundo, a voz da minha consciência, mas eu não vou obedecer a Deus, não vou obedecer à lei divina e vou pecar. Isso é um mito, ou seja, as pessoas repetem isso, e isso o Mircea Eliade chama de mito do eterno retorno. Eu não sei dizer, cara, se há uma relação desses mitos com esses povos, porque há alguns mitos celtas daquela região, tá, que aparentam dar essas noções, mas eu confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso não, cara. Eu sei assim que, olha, se você quer ver um mito que designa e origina o povo português, muitos deles vão falar que é os Lusíadas, que está ali mostrando as histórias das grandes navegações. Inclusive eu indico para todo mundo, para quem quer entender melhor a mentalidade das pessoas daquela época. Ajuda muito. Ontem a gente falou que a carta de uma santa, tá, ajuda você a ter uma documentação do que estava acontecendo naquela época. A mesma coisa literatura. A literatura ajuda você a entender de que forma as pessoas daquela época que o escritor pensavam, né? Vamos ver outra aqui. A Espanha também teve as navegações como herança dos cruzados, como Portugal.
Com certeza, mas não foi uma herança muito direta, cara. Tipo assim, Portugal, a herança foi muito, muito direta. De tal forma que o rei de Portugal pediu para que o Papa transferisse os bens das ordens templárias para Portugal, a fim de que fosse continuada a ordem templária lá em Portugal, tá? Só que com outro nome, que era a Ordem de Cristo, a Ordem dos Cavaleiros de Cristo. E eles estavam ali naquela missão, buscando justamente trazer e difundir a fé. Então sim, só que na Espanha não foi tão direto assim, não teve assim uma transferência de bens, etc. Havia uma consciência coletiva no povo espanhol muito forte de que eles eram e de que eles tinham uma missão divina a desempenhar, tá? Isso se manifestou na Reconquista, que eu acabei de explicar, e se manifestou também nas grandes navegações. Eles tinham essa percepção muito profunda, tá? Vamos ver aqui. Alguém falou assim: minha professora de história disse que nas navegações a igreja falava que a terra era plana, que tinha monstros no mar e que a igreja praticava o darwinismo social contra os nativos. Isso é verdade? Puta que pariu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como esse povo é burro, meu Deus do céu. Desculpa aqui o xingamento, eu vi que 2 pessoas saíram aqui da live porque eu xinguei, entendeu? Mas não tem como não xingar diante de uma merda dessa, entendeu? Não tem como não xingar, entendeu? Meu filho, darwinismo social em 1400 e pouco, meu Deus, que anacronismo ridículo e tosco, velho. Olha só. Tá, olha só. Eu acho que a sua professora, ela leu algum livro de marujos daquela época, entendeu? Que tinha as lendas da história do mar, que tinha monstros, né? Ou sei lá, ou ela leu os Lusíadas e pegou os símbolos que estão ali e levou muito a sério, entendeu? E transferiu isso como doutrina da igreja, cara. Olha só, a igreja não diz isso, entendeu? A igreja não fala de monstros, não sei o que lá. E a igreja nem se propõe a dar uma noção de geografia, tá, para as pessoas. Isso é fruto da razão humana. É a razão humana que investiga, entendeu? Em certo sentido, olha, se houverem estudiosos na igreja que orientem os estudos das ciências para um determinado ponto, as pessoas vão adotar aquelas ciências como mais próximas da igreja, tá? Como mais próximas daquilo que a igreja entende por verdade. É um caso da medicina. Então, antigamente era uma medicina natural, era uma medicina simbólica. Isso por quê? Porque a maior parte dos médicos cristãos, dos santos, etc., estudavam cosmologia, entendia como é que funcionava o mundo, tá? A ponto de tentar utilizar isso em prol de uma medicina. Tá? Depois que há a mudança no Renascimento, de uma medicina técnica, até com certo retorno de práticas pagãs, tá? Alguns estudiosos vão vendo, talvez isso aqui dê para adotar um pouco, entendeu? Enfim, e aí vai acontecendo. Então é assim que funciona. Quanto à questão de darwinismo social, cara, isso é uma loucura, entendeu? Tá? Primeiro que o darwinismo, as ideias de Darwin são totalmente condenadas pela igreja. As ideias eugenistas de Darwin são absurdamente condenadas pela igreja, tá? Porque ela não condiz com nada, entendeu? Absolutamente nada do que como é que eu posso dizer, meu Deus? Do que é a caridade cristã, cara. Isso aí não faz o menor sentido, entendeu? Segundo, isso é um anacronismo gigantesco, entendeu? Darwin é só lá para os idos de 1900 e pouco, 1800 e pouco, entendeu? A gente está falando aqui de navegações, que foi em 1492. Ou seja, os caras teriam que avançar 500 anos na história para estudar Darwin, entender, e voltar 500 anos na história para aplicar as ideias dele, entendeu? Então isso é loucura, entendeu? Não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver mesmo, entendeu? Inclusive, a igreja defendeu os indígenas diversas vezes. Minha esposa indicou aqui no meio aqui, tá? Minha esposa indicou aqui no meio aqui o filme A Missão. Assistam o filme A Missão e vejam como os jesuítas sangraram, defenderam, morreram para dar a vida aos índios que estavam sendo atacados pelas coroas portuguesas e espanholas. Inclusive, essa mudança de posição, tá? Essa mudança de posição das coroas, de começarem a atacar, de buscar escravizar, isso é influência do Renascimento, cara. Foi o que eu falei lá um dia desses. Alguém falou assim, nossa, por que essa visão negativa do Renascimento? Porque foi uma desgraça, entendeu? Foi horrível, entendeu? Foi péssimo. Teve coisas legais? Teve, entendeu? Mas coisas legais foram adaptações católicas para esse movimento. Mas o movimento, na sua gênese, ele é totalmente anticristão. Ele é a origem de tudo que os iluministas vão fazer na Revolução Francesa. Tudo, entendeu? Tudo, entendeu?
Então, eles que trazem essa ideia do direito romano, que é a escravidão. E aí, essa ideia difundida na sociedade como senso comum leva os reis e leva os políticos, os comerciantes, os militares da época a começarem a escravizar os índios, os negros, entendeu? É assim que funciona. Só que aí o que acontece, como os caras eles eram assim, não, eu vou escravizar os caras e vou domingo na missa, entendeu? E aí ostentam uma cruz no peito. Aí cai tudo na conta da igreja, entendeu? Cai tudo na conta da igreja, do cristianismo, entendeu? Como se todo mundo que era cristão católico acreditava nisso, entendeu? E não é, os papas, os santos estavam pregando contra isso aí. Estavam pregando contra, entende? Então, esse é o ponto, tá? Esse é um ponto da questão da escravidão, tá? A aparição do Cristo a Dom Afonso Henriques diz algo sobre o destino do Brasil, como foi o de Portugal, mas sem sombra de dúvida, Portugal é herdeiro na fé. Olha, hoje teve um rapaz que falou assim, não sei se ele está assistindo, não se ofenda, não estou querendo aqui, nem vou dizer seu nome, tá? Mas ele falou assim, olha, cara, eu era da renovação carismática, e aí eu resolvi virar tradicional, entendeu? E aí que eu resolvi virar tradicional, eu quero saber se documentos para refutar a renovação carismática. Eu falei, cara, mas uma merda dessa você não faz nunca na sua vida. Porque é o seguinte, você não pode cuspir nos meios que Deus te utilizou para trazer a fé, entendeu? Você era pagão, aí você virou católico por conta da renovação carismática, e você quer cuspir em cima disso. Você está indiretamente cuspindo na providência divina, entendeu? Você seja grato, entendeu? E saia. Os pontos de discordância que você tiver, beleza, fica na sua consciência. Mas não saia atacando quem te trouxe a virtude, quem te trouxe sabedoria, quem te trouxe fé. É a mesma coisa nesse caso aqui de Portugal e do Brasil. Portugal nos deu a fé. Portugal nos trouxe a fé. E nós somos filhos na fé deles, tá? Então, a gente pode até pensar não só essa questão de Dom Afonso Henriques, mas também de Nossa Senhora de Fátima. Tudo que Nossa Senhora de Fátima promete a Portugal, o Brasil é herdeiro em certo sentido, né? O Brasil é herdeiro. Vamos para a próxima pergunta. Teve muita pergunta hoje, eu estou falando a vocês. Bom, por que o pessoal tá surtando com os cemitérios indígenas no Canadá, sendo que as igrejas ficam em parte em território indígena? Porque são idiotas, entendeu? Eu não tenho outra coisa para falar, entendeu? Alguém perguntou aqui, o que você acha da situação do Canadá? Eu já falei, cara, são idiotas, entendeu? Querem ter opinião de momento, entendeu? Para poder falar a favor ou contra, entendeu? Ou seja, vai ser que nem Inquisição, entendeu? Vai ser que nem Inquisição, que o pessoal ficou fazendo 1001 coisas e hoje já tem 1000 provas, documentos, fontes, etc. Entende? Olha só, essas coisas assim de investigação histórica não dá para você ficar falando de imediato, cara. Sabe por quê? Você sabe qual foi o problema, o principal problema que impediu que a Inquisição tivesse uma investigação mais séria e a gente ficou uns 300 anos na mão de propagandistas contra a fé? Coloca aqui nos comentários o que é que vocês acham que propiciou esse cenário. Permitiu que as pessoas propagassem mitos contra a Inquisição. O que é que vocês acham aí? Coloca aí nos comentários. Uai, ninguém vai chutar não? Chuta aí, o que é que vocês acham? O que é que fez com que as pessoas não estudassem a sério? Tipo, ninguém pegasse assim, pô cara, será que esses malucos estão falando aqui tá certo? Será que não tem alguma coisa errada? Vamos tentar ver os documentos, sei lá. Por que ninguém teve esse insight? É porque todo mundo odeia a igreja? Não era só isso também, tá? Alguém chutou aqui a imprensa. Mais ou menos, não tanto isso, tá? Teve outra situação. Vocês vão entender agora o porquê de não ficar comentando essas coisas, esses problemas históricos de imediato, entendeu? Direto, entendeu? Ideologias. Ideologias ajuda, cara. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só ideologia, não é só imprensa, não é só protestantismo. O capeta. Esse aí também é outro filho da puta, entendeu? Não presta pra nada. O capeta, não, sabe o que é que foi? Eu vou explicar, tá? Você tinha, olha só, a Inquisição de todas as instituições da história,
KGB pela desinformação. Olha, isso ajudou a propagar a mentira, mas não fez e não impediu que alguém pensasse assim, cara, por que isso aqui é mentira, entendeu? Porque, sei lá, será que isso aqui não está errado? Vamos investigar aqui. Sabe por quê? Porque era impossível investigar, gente. Por que era impossível investigar? Porque a Inquisição era uma das instituições mais documentadas da história, tá? Todos os processos, se você levar em conta, sei lá, que houveram, vamos supor assim, 100 mil processos. Cada processo tinha a escritura, ou seja, era feita uma resenha do processo, tá? Lá nas atas. Tinha testemunha, tinha autos. Cara, a quantidade de documentos, imagina a quantidade de documentos de mais de 100 mil processos escritos à mão. É impossível você estudar um por um, fazer uma porcentagem, botar num quadro de Excel, porque não tinha tecnologia que desse conta disso. Quando o Papa João Paulo II abriu as atas, abriu os documentos da Inquisição para que fossem estudados, todo o processo, todo o trabalho inicial foi um trabalho filológico. Então foi um trabalho de pegar todos os documentos, digitalizar, colocar dentro de categorias, depois você pegar e fazer uma métrica. Aí você consegue olhar quantos processos terminaram em acusação de pena de morte, X, quantos terminaram, ou seja, só foi possível fazer uma análise historiográfica mais profunda por conta de uma exigência, de uma circunstância tecnológica, entendeu? Então não dá para ficar assim, vocês ficarem quebrando a cabeça, entendeu? Querendo responder todas as loucuras desse povo, entendeu? Ah não, porque a igreja aconteceu lá, não sei o que. Só fala assim, cara, olha só, esse negócio de queimar criança por conta de que era indígena, quem inventou isso foi Darwin, foram os comunistas, foram os liberais, entendeu? E você defende essa merda toda aí, entendeu? Então cala a boca, entendeu? Cala a boca e vai fazer uma coisa interessante. Tem que ser assim, entendeu? Tem que botar moral nele, entendeu? Porque se você fica assim... O problema é que hoje aqui no Ocidente, na igreja, criou-se a mania de que tudo você tem que debater. Tudo tem que... Não, porque tem que ter um debate, cara, não sei o quê, porque tem que ter um respeito às ideias. Cara, não tem que ter nada, velho. Isso é uma idiotice. Eu tenho que chegar e falar, olha, isso aqui é uma idiotice, entendeu? Você está sendo retardado, entendeu? Você está criticando uma coisa que você faz. Aí vem aquele idiota do Justin Trudeau, do primeiro-ministro do Canadá. Não, porque isso é lamentável que tenha acontecido. Lamentável o que, seu estrume? Por que é lamentável? Entendeu? Você faz isso com as crianças hoje, apoiando aborto, financiando aborto. Aquelas crianças que foram encontradas lá, a sua ossada, tem várias no ventre das mães de hoje, com dinheiro do seu governo, seu merda. É isso que a igreja tem que fazer, entendeu? É isso que um bispo tinha que chegar e fazer, entendeu? Mas não, aí fica nesse negócio de, ai não, porque a gente tem que debater, porque a gente tem que levar indígena para o Vaticano, não sei o que. Não tem que fazer isso, entendeu? Não tem que fazer. Você debate aquilo que é essencial, entendeu? Você debate aquilo que é realmente válido para ser debatido, entendeu? Aí tem gente que fica usando filosofia aristotélica e tomismo para discutir se homem é homem, mulher é mulher. Não faz isso, cara. Entendeu? Não faz isso. Chama o cara de doente na cara. Entendeu? Você é um doente, entendeu? Pronto, acabou, encerra a questão, entendeu? Então não dá para você ficar tratando seriamente essas coisas, porque a gente não sabe quais são as coisas que necessitam, a gente não sabe qual é o grau de tecnologia, de consciência, tá? Que é necessária, tá? Que é necessária para a gente investigar aquele problema a fundo, como foi o caso da Inquisição. Só foi possível pegar os documentos, analisar um por um, quando surgiu uma coisa chamada digitalização, que aí você pega os documentos, digitaliza, bota dentro de uma data de computador, tá? Uma nuvem de computador, analisa, separa em categorias, tá? É assim que você consegue fazer uma documentação séria, um estudo sério. Isso aí é retórica. Entenda uma coisa, quando sai essas coisas na mídia contra a igreja, é retórica. Retórica você combate com retórica, não com dialética, não com lógica, não com poesia, não, cara. Isso você rebate com retórica, entendeu? Você rebate sendo retórico também. E retórica é você fazer o quê? É você saber rebater, como rebater a pessoa. Tipo assim, Padre Vieira, vocês já ouviram falar? Vocês devem ter ouvido. Padre Vieira tem vários sermões dele que é assim, olha, quando você chegar nessa parte aqui, você grita, porque o argumento é muito fraco. Então é isso, então, retórica é para isso. Amor, Lucimar, esposa, você está assistindo essa live? Traz uma garrafa d'água aqui, senão minha garganta vai embora e amanhã eu não vou conseguir fazer a última live, que é sobre adultério. Eu acho que todo mundo aqui quer que me ouvir falar sobre adultério. Então eu preciso de um pouco de água aqui, senão minha garganta já era, tá?
Então, vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Como lidar com as pessoas que dizem que a igreja aculturou os índios devido à doutrinação? Aculturar, muito obrigado. Aculturar significa o quê? O que é? Quando você coloca o A na frente de qualquer palavra, tá? O que você está querendo falar? Diferentemente do nome aqui da Vanessa, que está a própria Vanessa, não é isso, tá? Aculturar, né? Aculturar é você tirar a cultura. Então o cara ficou sem cultura nenhuma. Isso é uma grande mentira em todos os níveis. Primeiro porque, tá? A igreja não só aumentou a cultura dos índios, tá? Como disseminou, difundiu elas. Então é notório, por exemplo, o trabalho que os jesuítas tiveram de transformar um alfabeto, tá, para os índios, dar um alfabeto na língua dos índios. Tá? Então, a igreja ajudou a cultura indígena. Não tem como dizer que assim, outra coisa é esse negócio de doutrinação. Cara, o que é doutrinação? Tá? Doutrinação é assim, o cara vai lá na China, aí ele é preso pelo governo do Partido Comunista Chinês. Aí o Partido Comunista Chinês chega para ele, bota ele numa cadeira elétrica, tá? E aí vai falando, você vai dizer que fulano de tal é rei, dá um choque nele. Você vai dizer que fulano de tal é rei, dá um choque nele. Até ele falar aquilo, ele ser reprogramado, entendeu? Ele está sendo reprogramado conscientemente, tá? Está sendo reprogramado conscientemente. Alguém perguntou, a live vai ficar salva? Vai ficar sim, tá? Mas o bom ao vivo é que vocês podem perguntar e eu estou tirando dúvidas. O que eu estou fazendo aqui agora é só dúvida, entendeu? Pergunte das caixinhas, tá? Então, doutrinação é isso, cara. Onde é que tem algo semelhante disso, tá? No processo de evangelização dos povos? Não existe, cara. Tá? Olha só, vou contar uma história engraçada de São José de Anchieta. Ele chegou numa aldeia, chegou numa tribo indígena, e aí ele foi lá e começou a pregar para os caras. Tá? Vamos anunciar, pá. E ninguém deu a mínima para ele. Aí um líder da tribo falou assim, olha cara, esse negócio que você está falando aqui, a gente não tem interesse não, cara. Mas tem aquele cara ali no topo da montanha, no topo do monte, tá sentado de uma árvore, talvez ele tenha interesse. Aí São José de Anchieta foi lá. Quando ele chegou lá, o cara falou, graças a Deus, maravilha que você chegou. Me ensine tudo o que você sabe sobre Deus, sobre o que você está trazendo para mim. Ou seja, ele estava esperando que São José de Anchieta chegasse lá e batizasse ele. Aí São José de Anchieta chegou, ensinou a ele, batizou, ele recebeu todos os sacramentos. 2 dias depois o cara morreu. E aí o que aconteceu? A tribo chegou e falou assim, cara, se o cara que é o mais sábio daqui, o cara que todo mundo sabe o que tem que fazer, quando a gente tem dúvida do que fazer, ele é que nos dá a resposta. Se ele aceitou esse negócio aqui de catolicismo, é porque esse negócio deve ser bom. Aí todo mundo se converteu. É assim que funciona, cara. Sempre funcionou assim as conversões em massa, entendeu? Só que o que a igreja fazia era tirar da cultura indígena, tá? Tirar da cultura indígena aquilo que não fosse conforme a natureza humana. Então, por exemplo, tem um relato também de São José de Anchieta, que uma mulher falou assim, nossa, poxa, hoje é sexta-feira, né? A gente não pode comer carne, eu estou com tanta vontade de comer uns dedinhos de criança. Isso que a igreja tirou, cara, entendeu? Foi isso que a igreja criou, entendeu? Tirou essas coisas bizarras da cultura indígena, tá? Que em certo sentido vai de encontro à própria natureza, à convivência natural dos homens, tá? Então esse foi o ponto principal, né? Alguém falou aqui, trata a questão da cultura como se fossem iguais, ou seja, não tem melhor nem pior. Cara, com certeza, exatamente, cara. Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, tá? O que eu penso assim, olha, cultura é algo que é criado pelo homem, tá? Ela recebe a influência da religião, recebe, até porque cultura vem de culto, né? Cultura vem de culto, então ele recebe a influência da religião, só que ela é criada pelo homem, tá? Então, por exemplo, sei lá, aquilo que eu falei ontem do Macfish. Quem aqui conhece a história do Macfish? Já ouviram falar dessa história? Coloca aí nos comentários, até para descansar minha garganta também.
Deixa eu ver. A Ana deu boa noite. Boa noite, Ana. Ana Cristina Matos. Alguém aqui conhece? Ninguém conhece a história do McFish? Ah, você não vale. Você é engenheiro de alimentos. Você é engenheiro de alimentos. Sabe a história de tudo quanto é empresa de alimentos do mundo. Vanessa não sabe. Vamos ver se mais alguém sabe. Parece que ninguém sabe. Só a engenharia de alimentos aqui na live. Olha, o que aconteceu com a história do McFish? Ah, o Bruno ouviu ontem. Eu tô te chamando de Bruno, cara, porque esse nome tem BR, entendeu? Aí o primeiro nome que vem na cabeça é Bruno, entendeu? Sei lá, eu não sei qual é o seu nome não. Enfim. Boa noite, Pedro. Beleza, você vai saber agora. Tá. O que aconteceu com o McFish? Foi o seguinte. Tinha uma cidade nos Estados Unidos que ela era católica, muito católica, tá? E aí o que aconteceu? O McDonald's vende hambúrguer, né? E um dos preceitos católicos é: sexta-feira você não come carne. O que aconteceu? O gerente daquela região, daquela cidade, começou a perceber que toda sexta-feira eles tinham queda. Eles tinham queda nos seus rendimentos. Eles não recebiam o tanto que eles recebiam nos outros dias da semana. E eles começaram a entender o que era, por qual motivo. Fizeram uma pesquisa, tá? E descobriu-se... Boa noite, Antonieta, seja bem-vinda também. Enfim, eles fizeram uma pesquisa e descobriu-se que o motivo deles não serem... deles não estarem, como é, meu Deus? Deles não estarem recebendo o quanto deveriam receber na sexta-feira é que o povo era católico e dia de sexta os católicos não comem carne. Como resolver essa situação? Pronto. O McDonald's foi lá e criou um hambúrguer de peixe chamado McFish. E aí eles voltaram a receber o que deviam. Por quê? Porque os católicos começaram a comer um hambúrguer de peixe. Mesmo sendo uma porcaria, tá? É uma porcaria, eu não recomendo pra ninguém. Mas foi assim que resolveu, entendeu? Então, cara, a cultura em certo sentido é moldada pela religião, tá? Mas ela tem um elemento humano ali, uma criatividade humana. E aí você vai ter coisas diferentes dentro de uma cultura de uma outra, tá? Mas você vai ter sim elementos que são ruins, porque a maioria das vezes algumas coisas criadas pelos homens não são agradáveis. Como por exemplo era o paganismo dos índios. E era isso que a igreja tentava fazer. E é isso que uma religião, principalmente a religião católica, tem que fazer. Pegar os elementos da cultura que não são viáveis, tá? Que são inviáveis para o convívio humano, que são inviáveis para os preceitos da própria religião, tá? E purificá-los com sabedoria, enfim. E é isso. Vamos para a próxima pergunta aqui. Na sua opinião, qual rei foi mais importante para a igreja na Idade Média? Olha, cara, eu não sei. Talvez eu colocaria São Luís IX, entendeu? Porque é santo. Eu não tenho, assim... Nunca parei para pensar nisso, assim, qual rei foi mais fundamental para a Idade Média. Ou se você pensar, talvez, Carlos Magno, um imperador, porque ele ajudou a reconstruir o Império Romano. Sem a reconstrução do Império Romano no Ocidente, por meio de Carlos Magno, muita coisa não teria acontecido, inclusive a Reforma Protestante. A Reforma Protestante só aconteceu porque foi dentro do território do Sacro Império, tá? Era o único lugar viável para ocorrer aquilo que ocorreu. Não tinha outro lugar possível. Como tratamos a questão da exploração da terra brasileira, como a exploração de pau-brasil? Cara, isso aí é aquilo que eu falei, é a mesma coisa das escravos, tá? Ou seja, olha só, quando você pega 1492, que é quando os espanhóis e os portugueses chegam aqui, eles ainda são uma cultura medieval, mas eles já têm alguma influência do Renascimento. Não tem como escapar, entendeu? Quando tem um movimento cultural assim muito forte, não tem como escapar, entendeu? A única solução era o quê? Criar um movimento cultural na contramão, entendeu? Entende? Teria que criar um movimento cultural na contramão, entendeu? Tá? Ou seja, um movimento cultural católico que conseguisse retornar às bases da cultura medieval, estando numa situação política e social diferente. Então, esse é o ponto. Tá? Então, a questão da exploração do pau-brasil é a mesma coisa. Isso aí já vai acontecer lá para 1500 e pouco. Entendeu? Então, já são reis que já são muito, muito, muito ligados, né, para toda essa questão de poder, política. Já não são muito mais reis do príncipe de Maquiavel do que reis medievais. Entendeu?
Eles estão muito mais influenciados já por Maquiavel do que pelo Evangelho, pelo Cristo, pelos santos, entendeu? Esse é o ponto principal. Tanto é que, como eu citei, o filme A Missão, assistam o filme A Missão, a destruição das missões jesuíticas veio por conta disso. Entendeu? Os jesuítas estavam fazendo um trabalho maravilhoso de evangelização, um trabalho incrível, entendeu? Tá? E as coroas destruíram esse trabalho todo, entendeu? Para quê? Para dominar a cultura, dominar a educação. Porque eles não queriam mais uma ligação, uma união com a religião naquele período. Tá? Então é mais ou menos isso que acontece. É a mesma coisa. Toda essa coisa de exploração de pau-brasil, escravidão, né? De, sei lá, de... O que mais, meu Deus? Tudo isso aí joga na conta do Renascimento. Joga na conta da secularização cultural. Porque é o que estava acontecendo. Eu não estou aqui simplificando e trazendo essas coisas todas. Tá? Como se fosse uma leviandade, entendeu? Não estou fazendo isso, estou mostrando para vocês exatamente o que está acontecendo ao contrário. Inclusive, eu já anunciei, é a terceira anúncio que eu estou fazendo nessa live, tá? Estou sendo bem redundante. A gente preparou um curso, tá? Vai ser um curso pago, falei, mas vai ser um curso gratuito, não, vai ser mais barato. Vocês vão ter acesso a vários bônus, vários descontos, tá? Sobre todo esse tema, como é que aconteceu isso. Então tem várias aulas lá, já tem mais de 12 aulas lá, vai ter aulas bônus, enfim. Então a gente vai ter tudo isso aí para vocês, tá? Para vocês entenderem melhor todas essas nuances, pau-brasil, não sei o que lá, índio, escravização, o que aconteceu, posição da igreja, como é que aconteceu a reforma, quais foram os eventos pré-reforma, tudo isso vai ser explicado lá, tá? Vamos ver aqui, outra aqui. Meu professor disse que a igreja mandou os jesuítas para catequizar os índios, para receber mais dízimos. Fala para ele o seguinte, cara. Boa parte dos navios que saíam daqui e iam para a Europa acabavam parando no fundo do mar. Seja por guerras entre as nações, seja por piratas. Então não faz o menor sentido eu vou mandar a gente para lá para ganhar mais dinheiro, sendo que 90% desse dinheiro vai parar no fundo do mar. Me desculpe, isso é idiotice, entendeu? Isso é desconhecer como as coisas funcionavam, entendeu? Infelizmente é o nível que a educação está hoje no Brasil, né? Supremo Sagrado Santo Ofício perguntou quando vai ser esse curso. Essa semana mesmo. Fique atento à live de amanhã. Na live de amanhã a gente vai dar muito mais informações para vocês, tá? Eu não sei se você perguntou quando ou quanto. Quanto? Está na faixa de 70, 40 reais, nessa faixa assim. Então não vai ser muito prolongado assim, em questão de valores para vocês. Mas fiquem atentos, porque você vai ter uma oportunidade para adquirir ou não, entendeu? Tá? Nesse valor, entendeu? Depois o valor vai subir mais, então com esse curso ele vai ter, enfim. Vamos lá para outras perguntas aqui. Aos olhos da igreja, a independência do Brasil foi algo bom, ruim ou neutro? Cara, não tem como pensar assim, olha. Não tem como a gente pensar assim, aos olhos da igreja, sei lá, as grandes navegações foram bom, ruim ou neutro. Cara, são acontecimentos históricos, entendeu? Tipo, não tem muita interferência na vida da igreja isso, entendeu? Não tem como a gente pensar assim, o que a igreja faz geralmente é o seguinte: quando ocorre uma independência de uma nação, ela reconhece aquela nação com seus direitos, com seus povos, etc. Entendeu? Então é o máximo que a igreja faz de interferência. Ela não interfere muito nisso. Nunca interferiu, nem na Idade Média, entendeu? Ela interferia assim quando estava afetando muito ela, entendeu? Né? Então era assim, tipo, sei lá, a Guerra dos 100 Anos, Inglaterra e França, isso estava interferindo na igreja, porque estava uma guerra entre duas nações cristãs, as duas nações cristãs mais poderosas da época, entendeu? A troco de nada, praticamente, tá? Com muitas injustiças acontecendo. Então a igreja interferia, olha, para com esse negócio aí, entendeu? Isso é injustiça, voltem. E muitas vezes ela interferia não tanto pelo uso do magistério, mas os santos faziam isso. Muitos santos fizeram isso. Foi a carta que a gente viu na live de ontem, veja na live de ontem, né? Santa Catarina falando sobre isso, tá? Vamos ver outra pergunta. Opa, peraí que eu não fechei isso aqui. Outra pergunta aqui. Aqui já foi a questão do darwinismo social e os monstros no mar. A tese do Brasil paralelo, a descoberta do Brasil foi a última cruzada. O que acha? Eu acho que eles estão certíssimos, cara. Assim, eu gosto muito do Brasil paralelo nesse documentário. Foi maravilhoso, principalmente pelo alcance que eles têm de divulgar a verdadeira história da fé, da nossa pátria, né? Minha única queixa, bem simples,
é que geralmente eles tendem a dizer assim, não, a independência do Brasil foi com Bonifácio, Dom Pedro, tal. Isso é uma verdade, sim, entendeu? Mas eu acho, e aqui eu como baiano, bairrista, né, que tem sempre um lado que fica oculto, ou fica assim jogado de lado, que é a batalha que os brasileiros tiveram para expulsar os portugueses. Então, por exemplo, ontem, ou é hoje, deixa eu ver, hoje é 3, foi ontem foi 2 de julho, poucos brasileiros, Brasil afora, sabem o que significa essa data. Essa data foi a expulsão dos portugueses, tá, daqui do território brasileiro. E foi batalha sangrenta. Ontem eu postei sobre Joana Angélica, que foi uma madre, tá, uma madre que estava aqui no país e foi morta, tá, para defender as suas freiras, né, morta a mão de portugueses. Então, foi muita batalha, cara. Foi muito conflito de sangue. Na Bahia, em Pernambuco, no Piauí, toda aquela região de cima do Brasil, os portugueses tinham muitas bases ali, muitos navios. Os navios chegaram aqui, vários navios de Portugal chegaram aqui para subjugar os brasileiros. E lá naquela região do Nordeste, tá? Houve muita batalha, muito conflito. Minha única queixa é só isso, mas é uma besteira, entendeu? Isso eu mesmo é um trabalho que eu posso fazer, divulgar essas histórias para vocês, como estou fazendo aqui, tá? Mas o trabalho deles é maravilhoso, gostei muito desse documentário. Eu acho que é um dos que eu assisti umas 3 vezes brincando, sem brincar, né? Vamos ver outra pergunta. Qual foi o melhor período do Brasil para os católicos? Cara, é muito difícil falar isso, tá? Por vários motivos. Primeiro motivo é muito difícil você falar em catolicismo aqui no Brasil, porque digamos que a religião ela não penetrou aqui muito profundamente, né? Você teve alguns momentos muito bons, tipo a década de 50, 1950, você teve ali muitos escritores bons, teve ali Padre Leonel Franca, Gustavo Corsão, né? Foi uma era de ouro mesmo, assim. Foi na época das aparições de Nossa Senhora em Simbres. As pessoas rezavam texto, as famílias tinham devoção a Nossa Senhora muito profunda. Acho que essa foi a melhor era, né? Talvez como é que eu posso dizer, meu Deus? No período da colônia, aliás, colônia, tá? Nunca foi um termo usado pelos portugueses. Colônia, os portugueses nunca usaram assim, aqui é Portugal e ali é minha colônia. Eles nunca usaram, entendeu? Eles sempre pensaram no Brasil como um território ultramarino, mas nunca enxergaram como colônia. Isso é outra mentira que contam para vocês no ensino médio, tá? Sai, muriçoca. Chato. Vamos ver aqui. Tem mais pergunta aqui. Darwinismo social. Bibliografia. Cara, bibliografia. Deixa eu pegar aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui, porque tá atrás de uns livros aqui, tá pesado. Tem essa aqui, é muito boa. 1492, do Christian Rodrigo Iturralde. É um historiador espanhol, tem muitas informações aqui sobre civilização. Tipo, é um historiador muito bom, eu gosto, tá? Tem essa aqui, Will Durant, História da Civilização. Olha como está aqui o meu, todo já lido, fichado, tudo direitinho, porque foi a base do curso que a gente vai abrir para vocês. Mas assim, o que eu não gosto no Will Durant é que por ele não ser muito católico, não ter muita devoção, ele pega um pouco às vezes no materialismo. Entretanto, tá? Entretanto, o que acontece é que a visão que ele tem assim dessa questão comercial ajuda você a ter muitos dados. Tipo, ele faz uma descrição maravilhosa de todas as descobertas portuguesas em alto mar. Então isso é muito bom também. Dá pra gente tirar alguma coisa de bom nisso. Mas tem esses dois. Além desses dois, você pode ler tudo do Guilherme Freire. Guilherme Freire foi um historiador brasileiro, tá? Um historiador, sociólogo brasileiro, tá? Que ele morava nos Estados Unidos, morou um tempo nos Estados Unidos, e para você ter noção, o mestre dele implorava que ele escrevesse em inglês, porque ele é um cara tão genial, tão erudito, que eles queriam que escrevesse em português. E ele fez várias conferências lá nos Estados Unidos para explicar aos americanos o que era o Brasil. Então, se você jogar lá na Amazon, Gilberto Freire,
Tem vários livros lá, tem sobre escravidão, Casagrande Senzala, tem sobre Portugal, o mundo que Portugal criou, vai falar de tudo, até de Angola, dos países da África, como foi a evangelização, é muito bom mesmo. Tem um também do chamado Tito Livio Ferreira, que tem os documentos que provam o que eu acabei de falar aqui, chamado, o nome do livro inclusive significa O Brasil Nunca Foi Colônia, tá? Eu vou mandar no Telegram esse livro para vocês, eu tenho ele em PDF, para vocês lerem, se vocês quiserem ler, etc. Então, eu acho que de bibliografia é só isso, tá bom, né, para vocês aí, né? E, obviamente, o curso que a gente vai abrir, a gente vai estar falando muito disso. Cadê? Vamos ver mais histórias aqui. Perguntar, Le Goff é uma boa referência histórica? É, mais ou menos, cara. Mais ou menos. Tipo assim, olha, o segredo de historiador, deixa eu falar uma coisa pra você. História, ela não existe, tá? História não existe. O tempo passado, ele não existe, entendeu? Ele só existe nos documentos que foram guardados, naquilo que alguém documentou, entendeu? Então, vai ter que ter sempre um esforço de reconstruir a história em vários pedaços. É como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? Então, quanto mais historiadores você lê, maior você tem o seu conhecimento de história. E não só de história, mas às vezes literatura, entender um pouco de como é que o homem funciona, entendeu? Por exemplo, se você entender que um ser humano ele não consegue mudar do dia para a noite, você vai entender o quão idiota é a tese de que os portugueses e ibéricos, os ibéricos, portugueses e espanhóis vieram para cá atrás de ouro. Cara, tem 10 anos que os caras estavam se matando por conta de guerra de fé, entendeu? Os caras estavam lutando com os muçulmanos. Como é que do nada os caras vão simplesmente mudar para poder buscar ouro, entendeu? Isso não faz o menor sentido, entendeu? Então, isso é irreal para qualquer ser humano, até para o mais idiota de todos. Então não tem como, entendeu? Então, esses conhecimentos ajudam a entender melhor a história, mas o melhor é o seguinte, olha, eu citei aqui Will Durant, Christian Turralde, citei o Guilherme Freire, Tito Livio Ferreira, então eu citei vários historiadores, entendeu? Para você entender uma coisa só. Eu falei, gente, é muita pergunta, e foram perguntas boas, entendeu? Deixa eu ver aqui. É verdade que os colonos discutiam se os negros indígenas tinham alma? De fato, cara, isso aconteceu, mas não eram os colonos que discutiam. Cara, olha só. As ideias, antigamente, a circulação de ideias não funcionava como hoje funciona. Você entra no Facebook e tá os caras discutindo teologia moral, metafísica, filosofia, como se eles fossem doutores dessas coisas todas. Não era assim que funcionava, entendeu? O cara que ele era colono, que ele era navegador, ele sabia que ele não tinha autoridade nenhuma para ficar discutindo essas ideias. Ele tinha suas opiniões pessoais, entendeu? Isso todo mundo tem, entendeu? Todo ser humano tem opiniões pessoais sobre algumas coisas, entendeu? Né? E muitas vezes, por uma má evangelização, eles poderiam ter opiniões pessoais que contrariavam o que a igreja ensinava, tá? Isso é comum, até hoje acontece isso sempre aconteceu, entendeu? Sempre aconteceu, tá? Só que o que acontece é o seguinte, cara, quem discutiu isso foram os filósofos e teólogos, a mando de quem? Dos reis, porque os reis ficaram sabendo, caramba, a gente descobriu esse gente aqui. Então o que acontece? Imagina o seguinte, olha só, tá? Imagina que, sei lá, descobre uma tribo de algum, não indígena, uma tribo de qualquer civilização assim, que vive dentro de uma caverna. Aí, sei lá, os caras estão lá, eles se vestem de uma forma X, Y, Z. As pessoas vão achar estranho, entendeu? Elas não vão olhar assim de imediato e falar, caramba, são muito parecidos com a gente, né? Principalmente, por quê? Porque era um mundo que não é como o nosso de hoje. Todo dia tem uma novidade, você sabe, as informações são muito acessíveis. Era um mundo que as informações eram muito lentas, as pessoas não conheciam, tinha dificuldade em chegar nessas informações, entendeu? Então era muito difícil, cara, muito difícil, entendeu? Tá? Então, parece uma pessoa diferente, vestindo de forma diferente, elas não vão olhar de imediato e pensar, caramba, esse cara é como a gente. Eles vão achar estranho, entendeu? Vão achar um negócio diferente. Então, houve essa discussão, sim. Os reis colocaram isso, chamaram, Isabel mesmo convocou uma corte dos seus teólogos para discutir se aquele povo eram pessoas, tinham alma, quais os direitos eles deveriam ter. Pesquise sobre a obra do Francisco de Vitória. Foi um dos... podemos considerar ele como criador do direito internacional, porque foi ele que foi defender nas cortes espanholas que os índios tinham direito a manter suas propriedades, manter suas famílias,
tá? Manter muitos dos seus costumes, desde que esse não contrariasse a fé. Costumes como, por exemplo, sei lá, costumes como é que eu posso dizer, meu Deus, o canibalismo, né? A pedofilia, ou a poligamia. Esses costumes, a igreja diz, ó, a gente não pode manter isso aqui, entendeu? Mas olha, o cara, sei lá, ele usar um cocá, entendeu? Ele usar, sei lá, as roupas que ele usava naquela situação, entendeu? Ou ele usar, não sei, entendeu? Tipo, morar numa oca, construir as coisas com barro. Isso não tem diferença, entendeu? Então eles podiam manter isso aí, manter a sua cultura tradicional, caçar com arco e flecha, dormir em rede. Isso não tem nada a ver, entendeu? Né? Mas aquilo que fosse contrário, atentasse contra a fé deles, a igreja deveria reprimir o máximo, pelo bem deles, inclusive. Então, houve essa discussão e a conclusão que chegaram, não, eles são pessoas, têm alma, entendeu? Não podem ser coagidos à fé, entendeu? Eles têm que ser convertidos, né? Tudo isso tem documentado. Leia o livro do Francisco de Vitória, acho que é produzido pela editora Concreta, você só vai achar no site da editora Concreta, tá? Chama-se Sobre o Poder Civil, os Índios e alguma coisa lá. São 3 coisas que aparecem, enfim. Então houve essa discussão, mas a gente não tem que pensar assim, nossa, cara, estão discutindo se... Porque pra gente é evidente, entendeu? Pra eles não é, entendeu? Tá? Mesma coisa, sei lá, se descobrirem ET, entendeu? A gente não sabe. Sei lá, um cara que mora em Marte, entendeu? Pô, será que esse cara tem alma? Será que ele tem dignidade igual a gente? Será que não é só um bicho? A gente não sabe, entendeu? Então isso tudo é discutido, faz parte, entendeu? Não é uma coisa evidente, entendeu? O pessoal tá tascando em pergunta aqui hoje. Ó, tem algumas perguntas aqui relacionadas à fé, essas coisas assim. Eu não vou responder isso aqui nessa live, tá? Eu vou responder coisas relacionadas ao tema, tá? Ou história. Aqui, por exemplo, onde eu consigo ler o documento L'Inquisizione? Cara, isso aí você só vai achar em italiano na Amazon. Eu vi uma vez, estava vendendo, mas estava sem grana, não consegui comprar. Eu vou ter que procurar, inclusive, depois. Mas, olha só. Você lê esse livro aqui do Iturralde, tá? A base toda dele são esses documentos, entendeu? Tá? São esses documentos. Então, claro, é melhor você ir na fonte original, tá? Mas, se você não está conseguindo a fonte original, pegar alguém que comentou e que trouxe ela, ajuda muitas vezes. Então, acho que só site italiano, cara, você vai achar isso aí para comprar. Mas é difícil mesmo. Aí vocês têm que fazer o quê? Olha? O que vocês têm que fazer é o seguinte: você tem que aproveitar que está num mercado editorial brasileiro muito bom. Está sendo publicado muitas obras. E você tem que ir e cobrar as editoras que publiquem essas obras, entendeu? Cara, publica lá o documento L'Inquisizione. Pronto, entendeu? Ah, não está em domínio público. Alguma editora que é mais rica, que tem mais dinheiro, vai conseguir comprar o domínio, conseguir pagar o valor para os autores, para publicar. Que eu acho que talvez eles nem cobrem isso, entendeu? Eles nem cobrem. Eu acredito que eles não cobrariam, tá? Vamos ver aqui. Porque toda vez eu tenho que abrir aqui e voltar. Meu marido não é católico. Alguém perguntou aqui: o que era o regime do padroado? Cara, o regime do padroado era algo que já acontecia na Europa por muito tempo, tá? O que acontecia? A gente falou ontem aqui de cristandade. Você tem a cristandade, tá? E o que era a cristandade? Era a unidade dos fiéis em Cristo. Pronto, vamos falar que a cristandade era isso. Mas esse negócio aí é muito protestante. Não, era a unidade dos fiéis em Cristo, mas sabia que tinha diferença de leigos e clérigos, leigos e hierarquia, tá? Mas todos se enxergavam como uma unidade dos fiéis em Cristo. Todos se enxergavam como uma unidade, certo? Como uma coisa só, tá? E aí o que acontece? Eles entendiam que o ordenamento da fé era fundamental, tá? Era fundamental para manter, como é que eu posso dizer, meu Deus? Para manter ali uma certa unidade das próprias nações, tá? Então era fundamental para isso, entende? Não havia, os caras se enxergavam, eles tinham suas nações, sua nacionalidade. Eu sou um franco, eu sou um inglês, eu sou um bretão, eu sou um teutônico, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que antes de tudo isso eles eram católicos e eles tinham que se respeitar na medida do possível, né?
Ou seja, aquilo que fosse do interesse de cada um e afetasse, eles iam resolver da forma que fosse mais cabível, mas que, acima de tudo, eles eram católicos. Tá? E a igreja tinha autoridade espiritual muito forte, de tal forma que o rei não conseguia contrariar a igreja em muitos pontos, porque o povo obedecia de fato, as pessoas eram católicas, É aquilo que eu falo, olha, o problema do mundo hoje é isso, as pessoas precisam ser evangelizadas, ser convertidas, entende? Se não tiver isso, não tem como pensar em cristandade, não tem como pensar, o Papa convoca um exército. Você está jogando muito RPG, cara. No RPG que é assim, o bonequinho do nada faz, aparece um monte de exército lá, defendendo. Não tem, cara. Exército é feito com pessoas, e pessoas, para serem exército de alguém, precisam acreditar naquela causa, e a causa é a fé. Então, na cristandade era assim. Quando vai havendo a secularização da cultura, se inverte as coisas. A autoridade política começa a colocar ditames na autoridade espiritual. Então, por exemplo, uma Inquisição medieval com relação à Inquisição espanhola era muito diferente, cara, mas muito diferente. Porque a Inquisição medieval, primeiro, quem escolhia os inquisidores eram as ordens. Então era a ordem franciscana, a ordem dominicana que escolhia. Na Inquisição medieval, na Inquisição espanhola, na Inquisição portuguesa, francesa, quem escolhia isso aí era o rei. Então o rei já começa a escolher isso aí. Tá? O rei começa a designar quem vai ser arcebispo de tal lugar, assim assado. Quem vai ser o abade, entendeu? No mosteiro. Isso é o regime de padroado, isso foi trazido para o Brasil. Isso foi, eu sempre falo, o pessoal não acha porque o pessoal gosta de ter uma visão proselitista da história. Então assim, beleza, os esquerdistas, os professores inventam muitas coisas contra esses povos, Portugal, Espanha, seus reinados. Mas não quer dizer que tudo era um mar de rosas. Esse regime do padroado mesmo foi uma miséria para a igreja. A igreja começou com 800 monges aqui no Brasil, 800 religiosos. E quando chegou no reinado de Dom Pedro II só tinha 8. Por conta desse regime. Entende? Então isso é ruim. Mas em certo sentido foi isso que foi o regime do padroado. Ou seja, a noção de que os reis eles tinham uma certa tutela diante de alguns cargos magisteriais. Porque esses cargos magisteriais participavam das cortes. Tá? Eles tinham alguma influência política. Mas não é mais a influência política da Idade Média, aquela influência forjada na cultura, no intelecto, etc. Mas é a influência política mesmo, de troca, diplomacia, conversa, imposição, prestígio. Então era isso. Deixa eu ver, acho que tem mais um aqui. Como foi a relação dos países ibéricos com a África? Bom, cara, em certo sentido, foi um pouco melhor que a de alguns países, como por exemplo a França, ou anglicano, etc. Né? Para ter noção, cara, Angola só saiu das asas de Portugal por conta de um golpe comunista. É por isso que o português de Angola é muito parecido com o de Portugal, por exemplo. Mas eles tiveram uma relação muito boa. Não é esse monstro de 7 cabeças que pintam, que falam, não, que chegou lá e destruiu tudo. Teve os problemas da escravidão lá, teve sim, de fato, mas não foi uma relação muito danosa de início, entendeu? Tanto é o que eu falei. Né? O problema do Brasil, que dissociou de Portugal muito rápido, foi muito mais uma questão política do que cultural, entendeu? Foi muito mais uma questão política que as cortes de Portugal queriam influenciar a política brasileira, influenciar o território social brasileiro, tudo que os brasileiros faziam aqui, tá? Inclusive tirando Dom Pedro I daqui, levando para Portugal, tá? E o povo não aceitou, entendeu? As pessoas não aceitaram, o próprio Dom Pedro não aceitou, né? E aí tinha-se também um temor da Revolução Francesa, cara, que olha, se esse pessoal mandar aqui, isso aqui vai virar um banho de sangue igual na França, entendeu? Por exemplo, isso era um dos maiores medos do Bonifácio. Tá? Era um dos maiores medos do Bonifácio. Então, esse é um dos pontos fundamentais para isso, para essa questão. Não foi uma coisa assim tão, nossa, muito... Né? Muito horrível como falam, não, cara. Enfim. Cara, acho que por hoje chega, né? Alguém fez mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Francisco Franco. Aqui já saiu do tema total, entendeu? Francisco Franco é a Segunda Guerra Mundial, cara. Não tem nem o que fazer, enfim.
Então, agradeço muito, tá? Agradeço muito a audiência de vocês aqui. Quase 10 horas da noite, 1h40 de live, quem ficou aqui do começo ao fim. Hoje foi um aperitivo. Amanhã, cara, amanhã já sabe, é reforma, Lutero, vamos explicar tudo o que aconteceu. Tudo. Então, prepare-se assim para no mínimo 2 horas de live. Mas vocês vão ter todas as suas dúvidas, vão tirar todas as suas informações, vão poder perguntar, vão poder fazer tudo, entendeu? Então, amanhã a gente vai estar falando e amanhã a gente vai ter esse grande anúncio que nós falamos. Vamos ter 2 bônus para vocês gratuitos. Dentro desses 2 bônus, tá? Descontos para que vocês acessem o curso que está lá gravado, já está pronto para vocês, tá? E que nós vamos ter aulas bônus ao vivo, tá? Com quem participar. Então é isso. Amanhã a gente faz maiores detalhes. Né? Obrigado novamente pela audiência, abração a todos vocês, tenham uma boa noite de sábado e até amanhã para a gente encerrar nossa série de 4 lives e chegar no ponto final do Tero. A gente entender melhor como é que foi esse problema, como é que foi a reforma e a cisão espiritual de toda a cristandade e os problemas que surgem depois. Então é isso, abração a todos vocês, fiquem com Deus, até mais.